Olá, irmãos, bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, a classe de adultos. Hoje nós vamos estudar acerca do poder extraordinário de Jesus, né? O extraordinário poder de Jesus. Antes de começar, eu queria fazer uma oração. Vamos orar, curva a sua fronte, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco através desse estudo. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Obrigado pela comunhão que temos contigo, pela presença do Teu Santo Espírito, que nos ensina o caminho, nos ensina a verdade. Pedimos, Senhor, que ao estudarmos a Tua palavra, ela seja, ó Deus, luz para os nossos caminhos e possa nos ajudar a entender cada vez mais a respeito do Senhor, a respeito da nossa fé e o Senhor fortalecendo-nos assim, ó Deus, para que possamos Te servir com alegria e na autoridade do nome de Jesus. Nós Te agradecemos e Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, são vários os textos que falam a respeito do ministério de Jesus e de como Ele atuou, operando poderosamente sinais, prodígios, coisas fantásticas, né? É muito importante a gente, antes, estabelecer o pano de fundo a respeito da pessoa de Jesus. Mas hoje, nessa escola dominical, eu queria falar de alguns pontos. O primeiro deles é as duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a humana. Depois a gente vai falar do seu poder redentor, depois do seu poder sobre a matéria, o seu poder sobre a natureza, o seu poder sobre o mundo espiritual, o seu poder sobre as enfermidades e, por fim, o seu poder sobre a morte. Quando a gente trata da questão das duas naturezas de Cristo, é fundamental para a nossa fé professarmos o que o credo niceno diz, que Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E é por conta disso, pelo fato de ele ser verdadeiramente Deus, é que a manifestação do poder na vida e no ministério de Jesus se tornou tão notável, tão perceptível diante das pessoas. Paulo, quando escreve aos Romanos, no início da carta, lá no capítulo 1, versos 1 a 4, ele vai dizer assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Claramente o texto mostra que Jesus tem a sua ligação, ele descende de uma pessoa, ele descende de alguém, ele nasceu da Virgem Maria, mas, ao mesmo tempo, ele possui em si uma característica divina, uma característica que concede a ele o nome de Filho de Deus. E sabemos muito bem que, nas Escrituras, quando a expressão Filho de Deus é usada, está se referindo ao próprio Deus. Quando o judeu dizia que fulano é filho de Deus, é porque ele é o próprio Deus, né? E essa filiação ao próprio Deus é quem lhe confere o poder, né? Diz aqui, foi designado Filho de Deus com poder, né? O texto de Lucas, no nascimento virginal, a resposta do anjo para Maria também nos ajuda. Ela diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, existia uma pessoa nascendo, mas essa pessoa era um ente santo. Não existe possibilidade de usar essa palavra ente santo para uma pessoa normal, porque todas as pessoas são pecadoras. O único da nossa semelhança, o único que é o nosso tipo, que é do nosso tipo, que é como nós, que esteve entre nós e que não teve pecado, foi Jesus Cristo. Então, essa característica do Altíssimo envolvendo e gerando esse ente santo no ventre de Maria já demonstra o poder
do nascimento de Jesus. Lá em Gálatas, Paulo escreve, lá no capítulo 4, esse texto de Lucas é Lucas 1, né? 35. Capítulo 4 de Gálatas, Paulo vai dizer: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele aqui, então, ele corrobora, fortalece essa noção de que Deus enviou, mas nasceu de mulher. Então, Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E aqui ele já traz uma palavra que nos ajuda a entender a sua missão, a palavra de resgatar, a palavra remir, né? Que é tirar alguém que está sob o jugo de outro alguém. No caso, nós, sob o jugo de outro alguém, o pecado. Jesus Cristo tem o poder de nos resgatar. Foi nascido sob a lei com o poder de nos resgatar, porque cumpriu toda a lei. Pois bem, isso nos leva ao poder redentor de Cristo. E aí, em Hebreus, no capítulo 2, quando o escritor aos Hebreus vai falar do sumo sacerdote, observem só a linguagem que ele usa, lá no capítulo 2, verso 14 a 17. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, ele, Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja o poder de livrar que Jesus tinha. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O escritor aos Hebreus lança a mão daquela figura do Antigo Testamento, do sumo sacerdote que entrava, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos e fazia propiciação, fazia o sacrifício pelo pecado seu e pelo pecado do povo, né? E isso era o suficiente para Deus olhar para o povo e perdoar, e remir dos pecados, porque havia o sangue derramado. Aqui, o próprio sumo sacerdote, Jesus Cristo, como homem, entra no Santo dos Santos e ele em si se faz sacrifício. Ele em si é o sacerdote, ele em si é o cordeiro. Então ele tem, através dessa atitude, o poder de nos remir, o poder de fazer a propiciação pelo seu próprio sangue. Propiciação é uma palavra técnica para a tampa da arca. Lembra? A tampa da arca era onde o sacerdote aspergia o sangue, fazendo assim a propiciação pelo pecado, né? Jesus Cristo, então, faz essa propiciação, tem o poder de nos remir, é o seu poder redentor. Mas lá em Hebreus, um pouco antes, o escritor diz lá no capítulo 1, verso 3, que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, ou seja, do ser de Deus. Então, Jesus Cristo é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, mostra que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela sua palavra criadora, pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus Cristo, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a propiciação, a morte, a sua entrega na cruz, ele tem esse poder de purificação de pecados. Ele realiza a purificação dos pecados e assenta à destra de Deus. Portanto, Jesus tinha esse poder redentor. Mais adiante, no texto de Hebreus também, hoje eu escolhi Hebreus 3 textos, né? Agora capítulo 7, versos 23 a 27. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Falando dos sacerdotes que atendiam o serviço no templo, né? Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável.
Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus tem o poder de salvar totalmente. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, feito mais alto do que os céus, que não tem a necessidade, como os outros, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias o sacrifício, mas ele o faz uma vez por todas, entregando-se a si mesmo. Portanto, é muito importante a gente perceber que todos os poderes que Jesus manifestou no seu ministério advêm da sua natureza divina e advém também do seu poder redentor, porque de tudo isso flui as demais experiências. E aí, então, nós vamos para João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, só para concluir essa história do seu poder redentor, Jesus dizendo o seguinte: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Deus, o Pai, concedeu a Jesus autoridade sobre toda a carne. Então, o poder de Jesus advém também dessa autoridade dada pelo Pai, né? Então, vamos ver agora vários exemplos do poder de Jesus, e aí a gente são várias áreas que a gente vai tratar. Pois bem, vamos ver então agora as diversas áreas onde Jesus manifesta o seu poder extraordinário. Primeira área, a matéria, a criação, né? Nós temos 3 exemplos aqui fantásticos. O poder de Jesus naquele casamento, nas bodas de Caná, lá registrado em João 2, 7 a 11. O poder de Jesus na multiplicação dos pães, a primeira delas registrada em Mateus 14, 16 a 21. Depois você pode pegar os textos. E o poder de Jesus rompendo com as barreiras físicas, quando ele aparece para os seus discípulos lá no final do Evangelho de João. Transformando água em vinho, a cena é mais do que conhecida. Jesus manda aqueles homens encherem as talhas, eles enchem totalmente, e ele então diz assim: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles os fizeram lá em João 2, 7 a 11. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam que os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É muito importante esse finalzinho, porque precisamos entender que a manifestação dos milagres de Jesus, o poder de Jesus, também se deu para que as pessoas crescem nele, para que vissem que ele não era apenas um ser humano como qualquer um de nós, que ele era totalmente homem e totalmente Deus, porque os sinais que ele operava, nenhum homem poderia operar, né? Até poderiam falsificar, e havia casos até assim, mas os seus sinais eram inquestionáveis e tinham o propósito de manifestar a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Percebem? Então, o poder extraordinário de Jesus o acompanha, é manifestado com o objetivo de também manifestar, ou melhor dizendo, de manifestar a sua glória perante os homens e a sua autoridade como Deus, né? Na multiplicação dos peixes, o evento foi impressionante, né? 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-mos, Mateus 14, verso 18. E tendo mandado a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estas multidões. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços
que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãos, eu me lembro de uma história, foi corrente esse tipo de interpretação há muitos anos atrás, onde alguns teólogos diziam que essa manifestação aqui foi uma manifestação da generosidade do povo, porque ninguém ia para o deserto sem o seu lanchinho, cada um tinha lá o seu lanchinho, e cada um, então, na hora que Jesus comissionou os discípulos a recolherem o que as pessoas tinham, cada um deu o que tinha, então no final realmente tinha muita comida, porque era uma multidão muito grande, 5.000 pessoas só contando os homens, então, fora mulheres e crianças, então seguramente tinha muita coisa ali, mas irmãos, com toda honestidade, é querer desabonar o poder transformador de Jesus, porque Jesus nessa hora, ele criou a matéria, percebam? Existia uma quantidade de matéria limitada, 5 pães e 2 peixes, matéria orgânica ali. Jesus produziu matéria, Jesus criou matéria ali naquele evento, e isso causou grande espanto naquela multidão, né? A ponto de sobrar ainda 12 cestos cheios. Imaginem, é uma cena impressionante, né? É algo para quem testemunhasse, tivesse a certeza inequívoca de quem Jesus era, de que ele era homem, mas que ele também era Deus, né? O outro evento que eu listei aqui é quando Jesus atravessa a parede, lá no final do Evangelho de João, também é falado no Evangelho de Lucas, né? No final do João 20, na verdade, verso 19, diz assim: ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Irmãos, imagine a situação, está todo mundo reunido, está todo mundo ainda se questionando o que tinha acontecido, e aparece Jesus no meio. Jesus se materializou ali no meio, porque as pessoas viram ele em carne e osso. Tudo bem que era um corpo glorificado, já na sua forma glorificada, mas eles puderam tocar naquele corpo, né? Porque ele falou para tocar. Então, Jesus rompeu com a matéria ali. É um evento impressionante. É um evento que acontece depois de sua ressurreição e no início da preparação para o fortalecimento da igreja lá no Pentecostes, para que a igreja saísse, largasse, cheia de autoridade e poder, crendo na verdade de que Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Eu estou repetindo muito isso, irmãos, porque houve muita discussão no primeiro século e no segundo século da igreja cristã, na verdade até o quinto século, porque foi só lá nos concílios de Nicéia, em 385 e depois em 481, se não me falha a memória as datas, que foram escritas essas palavras no credo, né? Porque havia heresias naquela época, havia pessoas que criam que Jesus era um fantasma, que eram os docetistas, né? Havia um presbítero, né? Um presbítero chamado Ário, que introduziu, ele era presbítero, ele introduziu a visão de que Jesus era como se fosse um demiurgo, era um semideus, ele não era eterno, ele havia nascido, ele havia sido gerado como todos nós, né? Essa visão de que Jesus não era plenamente Deus da mesma substância do Pai. Isso gerou também uma mudança no credo, né? Foi colocado no credo essa palavra, né? De mesma substância com o Pai. Então, havia muita dúvida, havia muita discussão, e vamos combinar, não havia a quantidade de documentos, de estudos, de estudiosos sobre o tema na época. Então, era um mundo diferente, né? Então, aqui, Jesus mostra claramente esse poder. Então, vamos ao próximo exemplo, o seu poder sobre a natureza. Então, é conhecido de nós o episódio que Jesus está no barco com seus discípulos e acalma uma tempestade, né, que está registrado lá em Mateus 8, 23 a 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram.
E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o bar era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa pergunta é impressionante. Aqueles homens andavam já com Jesus, né? E eles já haviam visto algumas manifestações do poder de Jesus. E Jesus, nessa hora, acalma o mar e a tempestade, mostrando que ele era Deus, que ele tinha um poder sobre a natureza, para evidenciar para esses homens claramente quem ele era. Mas Jesus também, num outro episódio, também no mar, mostra o seu poder sobre as forças da natureza e sobre as leis criadas, né? Ele anda sobre o mar. Esse foi um evento impressionante. Os discípulos, conhecemos todos a história também lá em Mateus 8, 23 a 27, né? Jesus, perdão, esse é o outro texto, né? É o texto em que Jesus anda sobre o mar, e aí eu confundi aqui a referência. Mas Jesus anda sobre o mar quando eles estavam tomados de medo lá no meio do mar, remando, a tempestade veio, eles estavam tentando cruzar. Jesus tinha ido orar no monte, e aí aparece para eles no meio do mar, andando para acalmá-los, e Pedro fala: se és tu mesmo, me manda que eu vá até o Senhor, né? E Jesus então faz isso com Pedro. Pedro sai do barco, aí começa a afundar, olha para as águas, para a onda, tem medo, e Jesus o retira de dentro d'água. Esse foi um evento importante, né? Também para mostrar o senhorio do Senhor sobre a natureza. Mas um outro ponto também é o poder de Jesus sobre o mundo espiritual. E há muitos exemplos de experiências com pessoas endemoniadas, né? Eu listei aqui, a maioria deles no Evangelho de Mateus, eu listei. Então, por exemplo, tem a cura de Jesus de muitos endemoniados lá em Mateus 8, depois a cura dos endemoniados de gadarenos, né, que aqueles demônios vão para os porcos, a cura de um endemoniado que era mudo, depois de um jovem possesso, depois de uma mulher enferma. Eu listei aqui os textos, né? Mateus 8, 28 a 32 é esse dos gadarenos, né? Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou de despenhadeiro abaixo para dentro do mar. É um evento também muito diferente para o que a gente está acostumado a ver, né? Quer dizer, demônios do mundo espiritual habitando o corpo de animais do mundo natural. Isso para nos mostrar que nós vivemos num mundo que é natural e espiritual ao mesmo tempo, né? Nós estamos aqui nessa aula de escola dominical e, ao mesmo tempo, sabemos que existem anjos que o Senhor envia para nos guardar, para nos proteger, né? E aqui Jesus mostra claramente o seu poder, porque ele ordenou e os demônios foram. Um outro episódio, lá em Mateus 8, 16 a 17, diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Irmãos, é importante também entender que Jesus vem cumprir as profecias ditas no Antigo Testamento. Nós falamos isso no início. O escritor dos Hebreus fala isso. E essa profecia de Isaías 53, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né, ele cumpre ao andar entre nós e ao curar as pessoas. Ele cura as pessoas pelo seu poder transformador e pelo seu poder que venceu a morte. Vamos ver mais adiante, né? Jesus tinha
tinha esse poder sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos malignos. Tem mais um texto aqui que é um texto importante, porque tem uma blasfêmia com relação a Jesus quando ele cura esse endemoniado mudo, lá em Mateus 9, 32 e 34. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele demônios. Veja, as multidões achavam impressionante aquele evento de alguém curar pela expulsão de demônios. Mas os fariseus que queriam acusar Jesus estavam na cola dele, querendo arrumar alguma coisa para incriminá-lo, né? Dizem que ele fazia isso pelo poder de Beelzebul, né? E Jesus devolve depois, dizendo: vocês que são filhos do diabo, né? Então Jesus mostra claramente esse poder, e esse poder, só uma observação, nos ajuda a compreender, irmãos, que hoje, em situações espirituais, onde nós enfrentamos embates espirituais, e não se engane, eles existem, e não se engane, o inimigo, de fato, oprime e possui pessoas para acabar com a vida delas, e são tantas as experiências que nós tivemos, vocês devem ter tido, e sabemos com certeza, né? Nós sabemos que enfrentamos isso não pelo nosso poder, não pela nossa palavra, mas pelo poder de Jesus Cristo em nós, pelo poder do nome de Jesus através de nós, pelo poder do Espírito Santo em nós. Então, esse poder que Jesus manifestou, ele é um poder que hoje nós, como seus servos, não na mesma qualidade, Jesus falou que faríamos coisas semelhantes a que ele fez, mas nós precisamos saber que nós somos comissionados para exercitar a nossa fé usando o poder que vem do alto, usando a autoridade que vem do alto, a autoridade espiritual, seja uma autoridade sobre uma situação de doença, uma autoridade sobre situação espiritual, de possessão demoníaca, seja por que situação for, mas Jesus nos deu a autoridade, e nós precisamos saber exercê-la com sabedoria, né? E não com ignorância, e não com essa moda que tem por aí de decretar as coisas. Nós não decretamos nada, Deus que faz as coisas que ele quer através de nós. Nós clamamos a ele e fazemos o que temos que fazer pelo seu poder através de nós, né? Mas o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele. Não tem nada em absoluto em nós sobre isso. O poder de Jesus sobre as enfermidades talvez seja a maior quantidade de exemplos nos evangelhos. As enfermidades que Jesus curou. Ele curou enfermos na Galiléia, Mateus 4, 23 a 24. Ele curou leproso, Mateus 8, 1 a 3. Ele curou o servo paralítico do centurião, Mateus 8, 5 a 10. Ele curou o paralítico em Cafarnaum, Mateus 9, 1 a 8. Eu peguei só Mateus, mas esses textos têm todas as em outros evangelhos. Ele curou a mulher com hemorragia, Mateus 9, 19 a 22. Ele curou 2 cegos, Mateus 9, 27 a 31. E ele fez várias curas no templo, Mateus 21, 14 a 16. Eu destaquei alguns só para a gente refrescar aqui a nossa visão do poder dele sobre as enfermidades. Mateus 9, 1 a 7. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Esse texto é muito importante,
Porque Jesus está mostrando que maior do que o poder sobre a enfermidade é o poder de perdoar pecados, que está ligado ao seu poder redentor, que falamos no início, que está ligado ao fato de que ele é o sumo sacerdote, que falamos no início. Perdoar, ou melhor dizendo, curar uma enfermidade é resultado natural do perdão de pecados. É resultado natural do maior poder efetuado, que é de perdoar pecados, porque só há perdão de pecados por remissão de sangue. Sem remissão de sangue não há perdão de pecados. Então Jesus, com sua morte vicária, substitutiva na cruz, ele exerce o seu maior poder vertendo o seu sangue em nosso lugar, e assim nos resgatando, e assim nos dando condições de perdão para o pecado. Então, isso incomodava os fariseus, porque só Deus pode perdoar pecados. Quando Jesus diz isso aqui, ele está dizendo para os fariseus, eu sou Deus, tá? E os fariseus não entendiam isso, não captavam essa mensagem. O texto fantástico do servo do centurião, né? O texto do servo do centurião, em Mateus 8, 5 a 10, onde o centurião lá em Cafarnaum se apresenta a Jesus e implora para ele para ir curar, que o criado estava na casa dele, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus fala para o centurião, eu irei curá-lo. Mas o centurião lhe respondeu, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois eu sou homem também sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, ele vai, outro vem, ele vem. E a meu servo faz isso, ele faz. Então, ouvindo Jesus, se admirou da fé daquele homem, né? E disse, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Quer dizer, é surpreendente aqui esse homem demonstrando a fé em Jesus, um centurião romano, né? Demonstrando a fé no poder curador de Jesus. E Jesus, com a sua palavra, curou. Ele não precisou ir lá. E isso demonstra o seu poder criador, o poder da sua palavra. E, por fim, vamos falar do poder sobre a morte. Jesus fez operando a ressurreição da filha de Jairo, ou então operando a ressurreição do filho da viúva, filha de Jairo em Mateus 9, 23 a 26, o filho da viúva em Lucas 7, 11 a 15, a própria ressurreição do amigo Lázaro em João 11, 1 a 5, e também a sua própria ressurreição registrada em Mateus 28, 1 a 7, né? Essa da ressurreição da filha de Jairo, que era um dos principais da sinagoga, né? Ele chegou, viu aquele cenário montado, os tocadores de flauta, o povo em alvoroço, diz lá no verso 23, e ele manda todo mundo sair, né? E diz para o pessoal, porque não está morta a menina, mas dorme. E aí todas as pessoas riram dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Impressionante essa situação. Alguém morto vir a viver pelo ministério do poder, pelo poder de Jesus, pelo seu ministério, né? A ressurreição de Lázaro, onde Jesus, quando chega, diz, tirem a pedra. Aí Marta fala, mas Senhor, já cheira mal, já está 4 dias morto. Respondeu Jesus, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Olha só, o homem estava morto há 4 dias. Imaginem o processo de decomposição, de enrijecimento, todo o processo de morte depois de alguns dias. O quadro é horrível, né? Se bem que o judeu ele era envolvido num pano, tinha especiarias, tinha toda aquela questão dos perfumes e tudo mais. Enfim, mas Jesus chega lá e fala, tira a pedra, né?
E ele faz uma coisa para mostrar a ligação dele com Deus Pai, né? Ele conversa com Deus Pai, ele ora, olha para o céu e ora, né? E diz que o propósito daquilo era para que crescem que Deus tinha enviado ele, né? E ele então faz Lázaro ressuscitar. Sempre lembrando, irmãos, o propósito da manifestação do poder de Deus é para que creiamos nele, para que cresçamos, para que aquelas pessoas crescem nele, né? E por fim, a ressurreição do próprio Cristo, né? Quando as mulheres foram ao túmulo procurá-lo, lá em Mateus 28, 5-7, o anjo diz a elas: não temais, porque se eis que buscais a Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha ido. Vinde ver onde jazia. E depois depressa, e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. O poder de Jesus na sua ressurreição coroa toda essa manifestação do poder dele em seu ministério. Porque se Jesus tivesse ficado morto naquela sepultura, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação, diz Paulo. Portanto, o poder da ressurreição de Jesus é o poder que vem do Pai. E é o poder que dá a ele a autoridade e dá à igreja a autoridade hoje para que ela avance sob o poder de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse poder da ressurreição de Jesus nos dá o poder de nós, como sacerdotes, lembrando que todos nós somos sacerdotes por conta do sacerdócio universal que ele nos concedeu, né? O poder da ressurreição de Jesus está sobre nós e nos dá a autoridade para irmos e pregarmos no nome dele e anunciarmos a boa nova da sua redenção. Que você tenha aproveitado esse tempo e tenha conseguido capturar as principais mensagens-chave dessa escola dominical. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo domingo. Forte abraço.